Olá, pessoal, todos são muito bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia. Hoje vamos estudar aqui o livro de Esther, por isso todos são muito bem-vindos. Está gravado aí no canal 66 livros de Gênesis a Apocalipse. Espero que você lendo esses resumos de cada livro te ajude a entender melhor a Bíblia Sagrada. Temos outros cursos aí no canal, por exemplo, o curso básico de teologia, 14 aulas já gravadas disponíveis, e também o curso de aconselhamento, como um cristão pode aconselhar. Então, aproveite esse material aí, inscreva-se aí no canal e veja as playlists, veja esse material que está disponível para você. E vamos ao assunto de hoje, que é sobre o nosso livro de Esther. Começamos com uma curiosidade. O nome de Deus não aparece no livro de Esther. Pois é, parece aquelas perguntas, sabe, de acampamento, que elas torta na cara. Se você acertar a pergunta, você dá uma torta na cara do outro colega. Pois é, qual o livro da Bíblia que não aparece o nome de Deus? Você falou Esther, pode acertar o rosto do colega com uma torta, né? Que na realidade é um chantilly, né? Mas é verdade, Deus não é mencionado nenhuma vez no livro de Esther. Dos 66 livros da Bíblia, o único livro que não aparece o nome Deus é Esther. Embora o nome de Deus não aparece, Deus está presente em cada cena, em cada evento, em cada página. Deus está direcionando todas as coisas. Para começar o nosso estudo, vamos conhecer aqui os personagens, né, do livro de Esther. Vamos ver aqui cada personagem que temos aqui. Primeiro, um rei chamado Assuero, é o primeiro personagem aqui, né, que aparece logo no início. Era o maior homem da época, o maior poder, o rei persa chamado Assuero. Temos a sua esposa, a rainha Vasti, também uma personagem importante aqui nessa história. Ela é esposa do Assuero no começo da história. Temos o oficial perverso Haman, que é o vilão, né, aqui da trama, o homem mau da trama. Temos o judeu piedoso Mordecai, que é o tio da Esther. Ele é um judeu exilado que vive na Pérsia. E por último, a famosa jovem chamada Esther, que significa Esther, estrela, né? Realmente ela é a estrela da peça. Ela está ali atuando como heroína e Deus está operando através da vida dela, né? Vamos ver então aqui um pouco do livro, começar no capítulo 1 de Esther, versículo 3. Vou trazer alguns versículos. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Então o livro começa aqui falando de um banquete, só que esse banquete extrapolou, né? 180 dias, diz o versículo 4, né? Você já imaginou um banquete de 180 dias, uma festa de 180 dias? As festas de Neymar, dessas celebridades de sertanejo, de música sertanejo universitário, né? Essas celebridades hoje ficariam, né? Bem aquém do que essa festa durou, né? 6 meses. Com certeza, os nossos famosos aqui do Brasil gastam bem menos em suas festas do que esse rei gastou aqui, o Assuero. Mas é uma festa que carnal, né? Uma festa pagã, possivelmente muitas músicas, bebidas, orgias, uma festa realmente carnal, né? Depois desse primeiro banquete, o rei dá um segundo banquete. Passado esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã.
assim para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Ou seja, no primeiro banquete, nos parece que foi, né, pessoas mais escolhidas a dedo. No segundo banquete, você vê que foi maiores aos menores, ou seja, foi para todos, né? Todos puderam entrar, pessoas importantes e outras nem tanto. Aí vai acontecer aqui uma cena importante, que um pedido embriagado, ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, né, alguns nomes aqui, os 7 eunucos que escreveram na presença do rei Assuero, que introduzisse a presença do rei a rainha Vasti, ou Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos os príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Aqui aparece, né, a rainha Vasti. Olha que fala, né, extremo formosa. Devia ser uma mulher linda, né? E ele quer agora mostrar a rainha, né, para todos, como se fosse um desfile do seu poder, né, da sua majestade. Agora veja bem, né? O coração, o versículo 10, ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho. Possivelmente ele estava embriagado, né? Ele estava bêbado, né? Para dizer já bem claro aqui. E o que vai acontecer aqui é importante, a rainha vai se recusar a vir. Era uma mulher assim de postura, né? Essa rainha Vasti. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio do seu eunuco, segundo a palavra do rei, pelo que o rei se muito enfureceu e se inflamou de ira. Ou seja, ela teve coragem, né? De dizer não. Ela viu que o rei estava tão embriagado, né? E ela disse não. Por que que ela se recusou? Vamos ver alguns motivos. Primeiro, a sua beleza era só dela e do marido, ou seja, ela entendia que não deveria se expor diante de tantos homens ali embriagados, pessoas que talvez estavam com a mente poluída, cheia de luxúria. Há um comentário na Bíblia de Genebra, fundamental aqui, que diz que o rei até poderia ter pedido para se apresentar nua, somente com a coroa na cabeça. O texto não diz claramente isso, mas há uma possibilidade dela ter dito não por esse motivo. Segundo motivo, a embriaguez do rei. O texto é claro, falando que o rei estava embriagado, e quando as pessoas estão embriagadas, muitas vezes fazem o que não devem. Preservar a sua honra, né? Ela era uma pessoa de um país do Oriente Médio, ou seja, lá as mulheres têm toda uma forma de se vestir, de se cobrir, né? E ela não quis se apresentar ali, talvez como diz a Bíblia de Genebra, até nua, né? Ela quis também proteger, em quarto lugar, a sua integridade física. O rei embriagado, né? Muitos homens ali talvez poderiam humilhá-la, maltratá-la e até mesmo violentá-la. Em quinto lugar e último, um plano divino, porque aqui nós não vamos olhar mais na câmera do rei, mas nos olhos de Deus, sabendo que Deus estava preparando Esther para assumir o trono. E para ela assumir o trono, precisava a rainha Vasti sair e a Esther entrar, né? Então, o conselho de Memucã. Então, disse Memucã, né, um dos conselheiros da presença do rei e dos seus príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes, todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, quando virem dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse sua presença à rainha Vasti, porém ela não foi, né? Então, o que acontece aqui? O conselheiro Memucã, ele fala assim, ô rei, faça alguma coisa, né? Porque em breve os homens perderão o controle das suas esposas, né? Imagine o mau exemplo que essa rainha está dando, né? Faça algo, porque senão, imagine, cada mulher vai começar a desprezar, já que a rainha fez com o rei, imagine as outras, né? Então, o rei vai remover a Vasti do seu lugar de primeira dama, né, de esposa. Um concurso de beleza. Capítulo 2, versículo 3. Põe um rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre a vista de regai eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reina no lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, assim se fez. Então, o segundo conselho, além do primeiro conselho, era
tirar a rainha Vasti, né, dar uma punição para ela. E o segundo era que fizesse um concurso de beleza. Ou seja, esqueça a Vasti, rei. Há muitas jovens virgens que podem substituí-la. Vamos começar uma busca aí por uma mulher, uma jovem. Vamos fazer um concurso de beleza. Vamos buscar nas 127 províncias encontrar a mais bela de todas, né? Então, nesse plano, ia substituir a rainha Vasti e encontrar a mulher mais bela em toda a Pérsia. E foi assim que iniciou o concurso de beleza. Quem era Mordecai, né? Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu benjamita chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Bom, aqui aparece Mordecai, que é o tio de Esther. Mordecai vai ficar sabendo, né, desse concurso. E Mordecai, é importante dizer que ele era vítima, né, do cativeiro babilônico, ou seja, Nabucodonosor invadiu as terras de Israel, levou pessoas, saqueou os tesouros do templo e foi levado escravo. E vai aparecer também, logo em sequência, ali a Esther. Ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, o qual não tinha pai nem mãe e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então temos aqui aprendemos várias coisas de Esther, né? O nome dela judeu é Radassa, né? O nome dela persa é Esther. Ela, no caso, é filha do seu tio, né? Então, ela não era filha dele, mas era tratada como filha, Mordecai a tomara por filha. Por quê? Porque ela era órfã. Né, não tinha pai nem mãe vivos, e também disse que ela tinha uma beleza, né, jovem bela, de boa aparência, formosura, né, então a essa altura Esther nem sabia o que estava acontecendo no palácio, que um rei estava solitário procurando uma esposa, ela está vivendo seus dias de juventude e nem sabendo que chegaria como rainha dos persas. Esther no concurso de beleza. Em se divulgando, pois, o mandado rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças da cidadela de Suzã, sob a vista de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob o cuidado de Hegai, guarda das mulheres, né? Então, a Esther vai participar do concurso, né? Encontraram ela e vão levar ela lá, junto com outras moças, para serem candidatas, né? Interessante aqui uma coisa, 12 meses de preparação, veja isso, olha que coisa. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratadas segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com perfumes ungüentos em uso entre as mulheres. Gente, por um ano inteiro, 12 meses, as jovens foram preparadas para comparecer ao rei. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfumes, hein? Que coisa, em que mulher que não sonharia, né? Passar por esse concurso, ficar 6 meses se preparando, se banhando, se perfumando, fazendo um tratamento de beleza. E a vencedora desse concurso, né, seria a rainha da Pérsia. E Esther foi então escolhida, capítulo 2, assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais que todas as virgens. O rei pôs na cabeça a coroa real e fez a rainha em lugar de Vasti. Então aqui está agora, né, a Esther substituindo a Vasti, e ela foi escolhida, né, por esse concurso. Agora vamos entender o que está acontecendo, né, por fora de toda essa trama. Os judeus na época de Esther, olha, vendo pois Ramã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém teve como pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Ramã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Esse Mordecai, ele vai ter uma sede de poder, né? E ele queria que as pessoas se curvavam diante dele quando ele passasse. E o Mordecai, por ser um judeu, eles não se curvavam diante de ninguém, porque eles entendiam que só a teu Deus adorarás. E aí ele, não satisfeito em eliminar Mordecai, ele quer eliminar todos os judeus da face da terra, do seu reinado.
né? E Ramã, então, vai tentar um jeito para destruir. O rei aceita a sugestão de Ramã e diz, então, que vai matar os judeus. Vai haver um genocídio dos judeus, né? Todos os judeus serão mortos. Mas temos ali uma mulher dentro do palácio chamada Esther, e ela vai agir nesse momento. Mordecai então vai chamar Esther, né, explicar tudo para ela. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Ramã prometera pagar os tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Então, o tio dela, né, não consegue ver ela pessoalmente, pois ela vivia no palácio, mas manda avisar para ela o que estava acontecendo, né, e que ela precisava se levantar como salvadora do povo. A Esther responde assim, olha aqui, a primeira resposta dela. Então respondeu Esther a Hatá, que mandou lhe dizer a Mordecai, né, uma segunda pessoa ali levar notícia. Todos os seus servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado a entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Antes de você ficar com raiva de Esther e chamá-la de medrosa, lembre-se que naquela época o rei era favorecido de todo um protocolo. Caso Esther, do jeito que ela falasse esse assunto, ela poderia até ser morta. Então, embora ele fosse marido dela, ela precisava ter sabedoria na hora certa de falar. Era assim que funcionavam as coisas na Pérsia da antiguidade. Então, ela espera um momento certo. Ela diz que vai esperar o momento certo. Aí Mordecai responde assim, então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther, não imagines que, olha que interessante, por estares na casa do rei, só tu escaparás de todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta que foste elevada a rainha, o tio dela percebe que ela está meio insegura. E nesse ponto ele é decisivo. Ele dá 3 motivos para ela pensar. Primeiro, Esther, se você não fizer nada, você também não vai escapar não, você vai morrer. Porque você também é dos judeus. Segundo, mesmo que nós morramos, Deus não está limitado a você e a mim. Deus vai levantar outra pessoa para salvar a gente. E terceiro, quem sabe, Esther, que não é por esse motivo que Deus te colocou nesse lugar que você está. Ou seja, toma uma atitude, faça alguma coisa. Eu acho bonito. Quem sabe se para tal conjuntura como esta que você não foste elevada a rainha? E a decisão de Esther é muito linda, né? Vai, ajunta todos os judeus que acharem Suzã e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Que resposta esplêndida! Esther não é mesmo uma grande mulher? Ela está determinada a mudar a situação. Ela diz, vamos orar, jejuar, e eu vou falar com o rei. E se perecer, eu pereci, né? Ou seja, chega de vida fácil. Vamos para a guerra, né? O plano de Esther. Disse o rei Esther no banquete de vinho, qual é a tua petição? E se te dará, que desejas cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. O rei, no momento oportuno, o rei fala a Esther, qualquer coisa que você pedir eu te darei, nem que for metade do reino. E a Esther fala, né, rei, o problema é que querem matar o meu povo. Se tivéssemos apenas sendo vendidos como escravos, nem ia te aborrecer, mas Ramã quer matar-nos, quer aniquilar-nos. O rei sai para pensar no assunto, quando ele volta, o Ramã está no sofá ali pedindo clemência. O rei olhando acha que ele está molestando a Esther. E o rei na hora fica furioso e ainda manda matar o inimigo, manda enforcar o Ramã na forca que ele tinha feito a Mordecai. O livro encerra dizendo que Mordecai é honrado, lá no capítulo 10, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Então encerra o livro falando desse trabalho de Mordecai, que foi esse judeu, né, tio da Esther, que criou ela como filha, que teve esse cuidado, né, com os judeus, e Deus respondeu, né, as orações e usou a vida de Esther.
Assim nós encerramos. Eu agradeço pela sua companhia, espero que tenha sido edificante o estudo. Você pode ir agora ler a Bíblia, ou ler o livro de Esther. Peço que você se inscreva aí no canal, deixe seu curtir, o seu comentário, e peço também que siga lá no Instagram, @Pastor Daniel Dutra. Lá a gente vai estar divulgando também outras ideias para esse canal. Bons estudos da Bíblia, que Deus abençoe a todos.